Começa agora o programa Boas Novas, um programa da Igreja Batista Independente de Pitangueiras, uma igreja comprometida com a palavra. Pescadores sem pensar escolhem seguir a Jesus, sem saber se algo iriam ganhar, dispostos a homens salvar. Nós dissemos: deixamos tudo por ti, para cumprir teu chamado. Chamar, chamados para viver ou morrer, mas cumprir teu chamar, cumprir teu chamar. Impulsionados tal qual um rio que corre pro mar, pois suas águas não voltam atrás. Seu chamado deu-nos paz, então decidimos seguir, por causa do amor que mostrou, pois por nosso nome chamou. Respondemos: deixamos tudo por ti, chamar, não temos outras razões, mas cumprir teu chamar, chamados para viver ou morrer, não por amor de uma causa qualquer, nem ideal ou sonho, mas porque foi Jesus Cristo a chamar, iremos sua voz atender. Tudo deixamos por ti, pra cumprir teu chamar. Não temos outras razões, mas cumprir teu chamar, chamados para
Programa Boas Novas, um programa da Igreja Batista Independente de Pitangueiras. Visite o nosso templo, a Rua Joaquim Cirim da Costa, número 105, Jardim Paraíso. Nossos cultos são aos domingos, às 9 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical. Às 19 horas, culto de louvor e adoração. Às quartas-feiras, às 19h30, culto de estudo da palavra. E aos sábados, às 19h30, culto jovem. Esperamos por você. Que doce voz tem, meu Senhor, voz de amor tão terna e graciosa, que enche o coração da consolação, que só o crente goza. Qual maior prazer que ele ouvir dizer: vem, meu filho, vem escutar o que eu fiz por ti, tudo que sofri na cruz pra te resgatar. Jesus não me deixa sofrer, sua voz me ensina o caminho de vencer o mal com brandura tal, que nunca estou sozinho. Qual maior prazer que ele ouvir dizer: vem, meu filho, vem escutar o que eu fiz por ti, tudo que sofri na cruz pra te resgatar. Primeira Igreja Batista Independente de Pitangueiras. Você pode nos acompanhar pelas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. PIB Pitangueiras. Temos nós que destreza, desprazeres terreais, pois existe
chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. Graça e paz, queridos. Que bom é podermos estar aqui novamente trazendo a palavra de Deus. Eu sou o pastor Misael, pastor da Primeira Igreja Batista Independente de Pitangueiras. E gostaria de falar a você, mais uma vez, da palavra de Deus. O nosso texto de hoje se encontra em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 16, do versículo 19 ao 31. A palavra de Deus assim nos diz: Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalado esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caía da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e morreu também o rico, e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta de seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado, e tu atormentado. E além de tudo isto, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. E disse-lhe Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: Não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém ele lhe disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco serão persuadidos, ainda que algum dos mortos ressuscite. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos pela leitura da tua palavra. Rogamos, ó Pai, ao Senhor que fale aos nossos corações nesse momento e que o Senhor use, ó Pai, esse miserável servo que sou nas tuas mãos, para que aqui eu possa expor a tua palavra, ó Pai, de forma fácil, de fácil entendimento. Ó Pai, que aqueles que estão sendo alcançados por minha voz, que possam também entendê-la, reconhecer que são pecadores, que necessitam de Jesus, se ainda não fizeram, tomar essa decisão, recebendo a Jesus como seu único suficiente Salvador. Em nome de Jesus é que nós te pedimos, Senhor. Amém e amém. Muito bem. Hoje nós gostaríamos de falar por algum instante sobre o inferno. A palavra de Deus aqui, um texto bem conhecido do rico e o Lázaro. E o texto descreve de forma muito clara não só a existência do inferno, mas também traz para nós alguns pontos importantes aqui que nós queremos ver daqui por este tempo que nós vamos discorrer sobre a palavra de Deus. A primeira questão que eu gostaria de chamar a atenção de você, ouvinte, é que há aqui uma descrição bíblica da realidade do inferno e de como é o inferno. Então, primeiramente, nós olhamos para o verso 23 aqui do nosso texto e a palavra de Deus nos diz assim: E no inferno ergueu os olhos estando em tormento e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Muito bem, o texto aqui então nos informa que o inferno é um lugar de sofrimento imediato. O texto fala aqui sobre a morte, do rico e também do mendigo chamado Lázaro. No exato momento onde o texto aqui nos diz que eles morrem, eles partem desta vida aqui, nós vemos exatamente o mendigo aqui indo para o seio de Abraão. Isso é um lugar representando o céu.
enquanto que o rico, ao momento ali da sua morte, ele é levado imediatamente a esse lugar de sofrimento imediato, né? Como nós aqui dissemos, chamado inferno. Então, o inferno é sim um lugar de tormento. É um lugar também literal. Eu sei que muitos dizem que o inferno não é uma realidade, que o inferno é apenas um mito religioso. A palavra de Deus não nos fala sobre isso. Pelo contrário, a palavra de Deus fala muito mais vezes sobre o inferno do que sobre o céu. Creio eu que essa é uma forma, inclusive, qual Deus quis nos alertar da realidade do inferno. Há outros que dizem não só que o inferno é um mito, mas que o inferno, sendo irreal, quando as pessoas aqui então partem desta vida, elas não vão para nenhum lugar de sofrimento, não vão para nenhum lugar, como a Bíblia aqui diz e denomina, chamado inferno. Mas a palavra de Deus fala o contrário disso. A palavra de Deus aqui diz que este homem morreu e ele foi levado imediatamente para o Hades, o inferno. E ali então ele estava agora em sofrimento. Então veja, a morte ceifou aquele homem agora se encontra num sofrimento imediato. A palavra de Deus fala muito sobre essa questão do inferno, como nós dissemos. A palavra de Deus não fala sobre purgatório, a palavra de Deus não fala sobre umbral, sobre reencarnação. A palavra de Deus não fala nada sobre isso. Pelo contrário, a palavra de Deus nos diz no livro de Hebreus que ao homem está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Veja que o homem está ordenado morrer uma vez e depois disso o juízo. Ou seja, ao partir desta vida aqui, o homem estará ou no céu ou no inferno, dependendo da decisão a qual ele tomou nesta vida aqui. E nós vamos estar vendo isso no decorrer da mensagem de hoje. Então veja, o inferno é um lugar de sofrimento imediato. O verso 23 ainda deixa bem claro para nós que o inferno é um lugar não só de sofrimento, mas veja que a palavra também usada aí no texto, que diz assim, e no inferno ergueu os olhos estando em tormento. Você já passou por alguma tormenta? O tormento é um sofrimento além, muitas vezes, daquilo que nós podemos até mesmo imaginar. O tormento é algo que traz, inclusive, o desejo, né, daqueles que estão passando por tormento, um desejo até mesmo de realmente morrer mesmo, de tentar, né, de alguma forma, levar ao fim o sofrimento qual se está padecendo. Agora veja, este homem estava ali em tormento, em desespero, sofrimento realmente imensurável. Então veja, o inferno então é um lugar de sofrimento imediato, é um lugar de tormento. Mas veja que o texto continua nos informando aqui sobre o inferno, descrevendo o inferno, dizendo: o inferno é um lugar de clamor por misericórdia sem resposta. Olha que triste, o verso 24 do nosso texto diz assim: e clamando disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta de seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Agora olha que o verso 25 vem a resposta dizendo: diz porém Abraão, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. Veja que ainda que este homem rico esteja ali clamando por misericórdia, clamando por uma gota de água apenas para que viesse amenizar o seu sofrimento, o seu tormento ali no inferno, veja que a resposta aqui é uma resposta negativa. Veja que no inferno, então, aqueles que partirem para esse lugar, partirem desta vida sem Cristo, não haverá nada que vá fazer com que o sofrimento diminua. O inferno, então, sim, é um lugar onde muitos clamam por misericórdia, pela misericórdia de Deus, mas sem resposta. Ou seja, não encontram ali. É um local onde as pessoas vão padecer a eternidade, o tormento eterno, como a palavra de Deus escreve. Então não há nada que possa ser feito para amenizar este sofrimento no inferno. Por isso, é importante nós aqui pensarmos
e tomarmos a decisão, obviamente, de entregar a nossa vida ao Senhor Jesus, justamente para que nós não venhamos para este lugar tão horrendo, o qual a palavra de Deus aqui descreve. Vejamos ainda, o inferno também é um lugar de fogo atormentador inextinguível. Olha o verso 24 do nosso texto, que ainda continua dizendo: e clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe na água, aponte seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Veja que o inferno não é a sepultura, como alguns querem inclusive falar. O inferno não é um lugar onde, no momento em que você parte desta vida, você vai estar como se fosse num sono eterno, ou então, como muitos querem crer, aniquilação da alma. Não. O inferno é um lugar de fogo atormentador inextinguível. Veja que o texto aqui, o homem diz: pois estou atormentado nestas chamas. Marcos também, capítulo 9, versículo 43, nos diz assim: e se a tua mão te escandalizar, corta. Melhor é para ti entrares na vida aleijado do que, tendo duas mãos, ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Veja, a palavra de Deus então descreve e fala a mesma coisa em vários textos, inclusive nas Sagradas Escrituras. Então o inferno é sim esse lugar de fogo atormentador e inextinguível. Vejamos ainda que o inferno, o texto ainda aqui nos relata, que é um lugar de separação eterna. Veja o verso 26, que diz assim: e além de tudo isso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Veja então que é realmente o inferno um lugar de separação eterna. Aqueles que vão para o inferno jamais poderão ter comunhão ou estar junto daqueles que vão para o céu. De igual modo também o contrário é verdadeiro. Então veja que o inferno é um lugar de separação eterna. Não só essa separação entre homens e homens, mas também uma separação entre o homem perdido e Deus. Veja que no inferno, o perdido não terá comunhão com Deus. O perdido ali não estará com Deus, porque a morada de Deus é nos céus e não no inferno. O inferno é um lugar realmente de condenação, que a palavra de Deus assim descreve. Então veja, o inferno é um lugar de separação eterna. O inferno também, o texto ainda continua nos dizendo, que é um lugar de condenação eterna. A palavra de Deus nos fala sobre isso em Mateus capítulo 23, versículo 33, dizendo: serpentes, raças de víboras, como escapareis da condenação do inferno? É o próprio Cristo aqui dizendo. E veja bem, então há uma separação eterna. Aqueles que vão para o inferno, eles jamais estarão saindo daquele local. A não ser, como a palavra de Deus nos relata, em Apocalipse capítulo 20, do versículo 1 em diante até o verso 15, falando sobre o juízo final, onde eles ali serão julgados, já estão condenados, receberão a sentença final para o lago de fogo, que seria basicamente a mesma coisa do inferno, mas agora onde eles iriam cumprir esta pena eterna agora, e como a palavra de Deus diz, também serão ali sentenciados segundo as suas obras, aquilo que eles fizeram de mal também nesta vida aqui. Ainda que a salvação não é pelas obras, mas a condenação, as obras más daqueles que forem condenados por não terem recebido Jesus como Salvador, eles também estarão ali sofrendo de acordo com as suas más obras também. Então vejamos, o inferno é esse lugar de condenação eterna. Então a descrição a qual a palavra de Deus nos dá aqui no texto é que o inferno é um lugar de sofrimento imediato. O inferno é um lugar de tormento. O inferno é um lugar de clamor por misericórdia sem resposta. O inferno é um lugar de buscar por refrigério sem resposta. O inferno é um lugar de fogo atormentador inextinguível. O inferno é um lugar de separação eterna. O inferno é um lugar de condenação eterna. E olha que a causa desta condenação é descrita, inclusive, no Evangelho de João, capítulo 3, verso 19, dizendo: e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras
eram más. Então veja, muitas vezes as pessoas pensam que serão condenados ao inferno por conta dos pecados os quais ela vem praticando ao longo da sua vida. E a palavra de Deus não fala isso. A palavra de Deus diz que a condenação é esta, que a luz veio ao mundo. A luz é quem? Jesus. E os homens amaram mais as trevas do que a luz, ou seja, amaram mais viver no pecado, viver em ação, né, ali com Satanás, do que realmente amaram a Jesus, receberam a Jesus como seu Salvador. Então a condenação é essa, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. E em João também, no capítulo 3, verso 36, diz: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Então vejamos, o inferno é um lugar onde aqueles que rejeitaram Jesus Cristo irão padecer pela eternidade. Pastor, eu não rejeito a Jesus. Eu amo Jesus. Pode ser que seja verdade esse sentimento sim no seu coração. Mas quando nós estamos aqui falando sobre rejeitar Jesus, é quando o homem não reconhece Jesus como seu único e suficiente Salvador. Quando o homem não entende ou não reconhece que ele é pecador, que ele está condenado ao inferno realmente sem Cristo, e que o único meio dele se desvencilhar dessa condenação é por meio de Jesus. Então ele precisa recorrer a Jesus. Ele precisa pedir perdão pelos seus pecados a Jesus. Pedir que o Senhor Jesus perdoe os seus pecados e salve a sua alma. Se ele assim não fizer, ele irá justamente para este lugar terrível, o qual a Bíblia nos descreve aqui neste texto. Então vejamos, como não ser condenado então? A palavra de Deus nos diz em Atos capítulo 16, versículo 31, diz assim: e eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Veja que a salvação vem de crer em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, como aquele único que pode realmente perdoar os seus pecados e salvar a sua alma. Vejamos que aqui não é dito que, olha, você precisa crer em um terceiro nome, em um outro nome. Não. A palavra de Deus, inclusive, nos diz, no livro de Atos, capítulo 4, versículo 12, que nenhum outro nome é dado entre os homens, seja no céu ou na terra, pelo qual importa que sejamos salvos. Então a salvação é unicamente, exclusivamente de Cristo, vem de Cristo. Ele mesmo diz em João 14,6, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então vejamos, não vem de uma outra pessoa, não vem também da religião. De repente você já é alguém religioso, você já vai a alguma igreja, participa de alguma denominação. Isso também não lhe garante a vida eterna. A vida eterna está garantida quando a sua confiança total está em Cristo Jesus. É Jesus o único que pode perdoar os seus pecados. A religião, uma igreja, é sim importante quando nós ali temos a oportunidade de aprender mais da palavra de Deus. A palavra de Deus é ensinada corretamente ali. Quando nós nos juntamos com outras pessoas buscando o mesmo ideal de sermos melhores servos do Senhor, de servir, inclusive, a missão pela qual Ele nos deu para levarmos o Evangelho ao mundo todo. Então a igreja tem sim sua importância, mas a igreja não pode salvar a ninguém. Então vejamos, também as suas obras não podem te salvar. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9 diz isso: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Então vejamos, você não pode ser salvo por uma outra pessoa a não ser Cristo. Você não pode ser salvo pela religião, seja ela qual for. Você não pode ser salvo pelas suas obras. Mas você pode ser sim salvo unicamente, exclusivamente por Jesus Cristo. Então o homem está livre da condenação do inferno, desse lugar terrível, qual o texto de Lucas aqui nos descreve. Ele está livre e ele pode estar livre apenas por meio de Jesus Cristo. Salmos 9,17 diz assim: os ímpios serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecem de Deus. Ou seja, todos aqueles que rejeitam a Jesus,
rejeitam o presente de Deus para suas vidas, que é a salvação por meio de Jesus. Todos esses serão lançados no inferno. Ou seja, a única pessoa, o único meio qual nós podemos recorrer para nos vermos livres deste lugar, desta condenação eterna, é por Jesus. O texto de Lucas, então, capítulo 16, que nós vimos no começo, ele mostra, inclusive, a questão aqui para nós, ainda que aparentemente, né, o rico aqui está indo para o céu. O texto, alguns confundem aqui achando que ele vai para o céu porque ele recebeu todos os bens nessa terra, e que o pobre vai para o céu porque ele é pobre e sofreu muito nesta vida, né? O verso 25 diz: disse, porém, Abraão, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. Mas, no entanto, não é isso. Nós bem já esclarecemos em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, que a salvação ela não vem das obras ou de uma condição social. Mas veja que a questão aqui é que o pobre, ele ainda buscou a Deus em sua vida. O pobre, ele buscou realmente se aproximar de Deus, ele buscou, inclusive, entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Enquanto que o rico, provavelmente, reconhecendo as suas riquezas como seu próprio Deus, preocupou-se muito mais em ir adiante, em conquistar uma grande fortuna, do que realmente se preocupar com a sua alma, se preocupar com a sua vida espiritual, se preocupar em ir a Jesus. Este homem aqui, ele busca não a Jesus durante a sua vida, mas ele está, confiando nas suas riquezas. Agora veja que até mesmo aqui, depois de morto, parece que ele não sabe a quem recorrer, a quem buscar, né? E ele então aqui diz no verso 24, e clamando disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Veja que este homem aqui, provavelmente o que ele está fazendo é justamente recorrendo aqui à pessoa errada, Abraão, como se fosse Abraão aquele que serviu ao Senhor, que pudesse fazer algo por ele. Provavelmente aqui o rico, ele tinha sido da seita dos saduceus. Eles não acreditavam na vida após a morte, eles criam apenas nos livros de Moisés, ou seja, na lei, os 5 primeiros livros da Bíblia, e eram indiferentes, inclusive, ao sofrimento presente e, inclusive, ao juízo futuro. Jesus Cristo é a pessoa certa a recorrer, mas esse homem está recorrendo, à lei, recorrendo a Abraão. Essa é a ideia aqui no texto. Vejamos, irmãos e amigos, que João capítulo 6, versículo 37 nos diz: todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Veja que a única forma do homem chegar ao céu, se desvencilhar disso, é por meio de Cristo Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida, como nós aqui já dissemos. E por fim, não só podemos buscar ter essa esperança de nos desvencilhar disso de modo errado, baseando a nossa fé em nossa religião, baseando a nossa fé em uma outra pessoa, ou baseando a nossa fé nas nossas obras para sermos salvos, como também precisamos aí basear nossa fé unicamente, exclusivamente em Jesus, como nós já aqui vimos. E precisamos tomar essa decisão no momento, obviamente, oportuno. O momento da decisão. Veja que este homem aqui, ele clama aqui a Pai Abraão. Ele está buscando aqui agora um meio de se desvencilhar de tudo aquilo, mas agora já é tarde. Ele já está padecendo no inferno, de um lugar onde ele não poderá mais ser tirado. Amigo, isso nos chama a atenção aqui, e deve chamar a sua atenção, porque a decisão que você toma sobre onde a sua alma irá passar a eternidade, se no céu ou se no inferno, esta decisão é tomada aqui, nesta vida, não pós esta vida. Então veja, este homem está ali buscando agora a Deus, mas agora já é tarde. O texto mesmo diz aqui que o pai Abraão responde a ele dizendo, olha, agora está posto um grande abismo entre nós e vós, de forma que aqueles que quiserem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passarem para cá. Então o momento de decidir sobre onde é que a nossa alma vai passar a eternidade é nesta vida aqui.
2 Coríntios capítulo 6, versículo 2 diz assim: porque diz, ouvi-te em tempo aceitável e socorri-te no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável. Eis aqui agora o dia da salvação. Então, para você hoje que me ouve e ainda não tem certeza da sua salvação, ainda não tomou essa decisão de receber Jesus como seu único e suficiente Salvador, escute bem. Hoje é o dia aceitável. Hoje é o dia da salvação. Você não sabe o que será da sua vida daqui a alguns minutos. O rico, com certeza, durante a sua vida aqui, tinha feito muitos planos. Talvez de ganhar mais dinheiro, de investir mais o seu dinheiro, talvez até mesmo de fazer uma viagem, sei lá, algum plano ele tinha na sua vida, porque todos nós temos. Mas ele havia esquecido justamente deste encontro dele com a vida eterna, sendo ela com Cristo ou, de repente, no inferno, no lago de fogo. Talvez você esteja da mesma forma, talvez você esteja hoje correndo atrás de tantas coisas, está tão atarefado com a sua vida, mas você já parou para pensar sobre a sua vida pós-morte? Onde é que a sua alma vai passar a eternidade? Se será com Deus no céu ou se será no inferno, no lago de fogo? Então hoje, ao escutar a minha voz, tome a decisão correta na sua vida. Garanta a você um lugar no céu. Não pelas suas obras, pela sua religião, nada disso, mas por Jesus. Reconheça Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Este homem havia perdido já a sua chance. Nada mais ele poderia fazer. A palavra de Deus diz em Tiago, capítulo 4, versículo 14, diz assim: digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Porque o que é a vossa vida? E ele responde, a palavra de Deus responde, é um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Nem eu nem você sabemos se estaremos vivos nos próximos segundos, minutos, horas, meses e anos. Pode ser que antes até mesmo de você ouvir o final desta mensagem, você parta desta vida aqui. Mas eu quero dizer para você, tome a decisão de entregar a sua vida a Jesus. Não vá para este lugar de tormento. Não é difícil se desvencilhar desta condenação. Basta você reconhecer que é um pecador, reconhecer que está condenado ao inferno e pedir a Jesus que perdoe seus pecados, salve a sua alma. Aqueles que recebem a Jesus como o único e suficiente Salvador está livre da condenação eterna. Romanos capítulo 8, versículo 1, a palavra de Deus nos diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Receba Jesus como seu Salvador. Se você deseja entregar a sua vida a Jesus, nós estaremos orando neste momento e ao final da minha primeira oração nós faremos uma segunda oração, uma oração modelo, a qual você poderá também orar entregando a sua vida ao Senhor Jesus. Oremos. Senhor, nós te agradecemos pelo tempo que o Senhor nos deu aqui para falarmos, ó Pai, do amor do Senhor aqui, ó Pai, através da sua santa palavra. Ó Pai, rogamos ao Senhor que aqui a mensagem pregada possa alcançar, ó Pai, os corações de cada um e o Teu Divino Espírito Santo, ó Senhor, possa trabalhar na vida de cada pessoa para que, se ainda não receberam a Cristo como Salvador, hoje mesmo possam se entregar ao Senhor. Nós te pedimos, no nome santo de Jesus. Amém. Nós faremos agora aquela oração modelo. Se você deseja entregar a sua vida a Jesus, ore assim: Senhor, eu reconheço que sou um pecador. Eu reconheço que estou condenado ao inferno. Mas eu ouvi a Tua palavra. Eu entendi que há uma forma de me livrar desta condenação e esta forma é por meio de Jesus, que morreu na cruz, vertendo o seu sangue por mim. Eu suplico ao Senhor, perdoa, Senhor, os meus pecados. Senhor, salva a minha alma. Em nome de Jesus é que eu te peço. Amém. A palavra de Deus diz que se assim você orar, realmente fé no coração,
você recebe de Jesus a salvação. Romanos capítulo 10, versículo 9. É saber se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, será salvo. Se você então tomou essa decisão de se entregar a Jesus, mande-nos uma mensagem para o WhatsApp número 16 99 353 5190. 16 99 353 5190. Ficaremos muito felizes de saber sobre a sua decisão e também gostaríamos de lhe enviar um estudo bíblico. Deus abençoe. Programa Boas Novas, um programa da Igreja Batista Independente de Pitangueiras. Visite o nosso templo, a Rua Joaquim Cirim da Costa, número 105, Jardim Paraíso. Nossos cultos são aos domingos, às 9 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical. Às 19 horas, culto de louvor e adoração. Às quartas-feiras, às 19h30, culto de estudo da palavra. E aos sábados, às 19h30, culto jovem. Esperamos por você. Há momentos que na vida aflições e lutas querem me assolar, tristezas insondáveis que me tomam e parecem arrebatar. Palavras não me alegram mais, vitória hoje se eu terei, não sei. Em tempos de angústia e dor, em Deus eu me esconderei. Esconda-me atrás da cruz, para em ti vencer, Senhor. Ouve-me e atende o meu clamor. Se tua fé já tens firmado, em Cristo está sempre a esperar, mas ainda és tentado a parar e sentes medo de falhar. Deus te ama e contempla bem, não deixará seu povo perecer. Veja agora as mãos de Cristo em teu favor pra te socorrer. Esconda-me atrás da cruz, para em ti vencer, Senhor. Atende o meu clamor.
Primeira Igreja Batista Independente de Pitangueiras. Você pode nos acompanhar pelas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. PIB Pitangueiras. Primeira Igreja Batista Independente de Pitangueiras. Você pode nos acompanhar pelas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. PIB Pitangueiras. Eu quero o melhor fazer por Cristo, que lá na cruz morreu por mim. O monte do Calvário vi sofrendo. Eu sei que Ele quer o meu melhor. Oh, quantas almas precisam socorro, livrando-as de tanto peso e dor, pensando no amor de Jesus Cristo. Eu devo a Ele o melhor. As horas tão mal gastas foram muitas, mas poucas as que a Cristo dei. Meu coração se acha tão mesquinho. Será que seu amor eu desprezei?
sem salvação hão de morrer. Oh, quantas almas precisam socorro, livrando-as de tanto peso e dor, pensando no amor de Jesus Cristo. Programa Boas Novas, um programa da Igreja Batista Independente de Pitangueiras. Visite o nosso templo, a Rua Joaquim Cirim da Costa, número 105, Jardim Paraíso. Nossos cultos são aos domingos, às 9 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical. Às 19 horas, culto de louvor e adoração. Às quartas-feiras, às 19h30, culto de estudo da palavra. E aos sábados, às 19h30, culto jovem. Esperamos por você. Quem do céu viria para nascer de uma virgem mãe e que rei se humilharia numa rude e cruel cruz? Que homem morreria para salvar um pecador? Outro não faria o que ele fez. Nenhum outro pode resgatar-me ou também limpar meu coração. Só Jesus e o sangue dado no Calvário. Outro não faria o que ele fez por mim. Que sangue pode purificar corações tão sujos e mal? Que sangue pode transformar e dar vida eterna? Há somente um homem que liberta o pecador. Outro não faria o que Cristo fez. Nenhum outro pode resgatar-me ou também limpar meu coração. Só Jesus e o sangue dado no Calvário. Outro não faria o que ele fez por mim. Nenhum outro pode resgatar-me ou também limpar meu coração. Só Jesus e o sangue dado no Calvário.
Começa aqui o programa Boas Novas, um programa da Igreja Batista Independente de Pitangueiras. Nosso muito obrigado, fiquem todos com Deus e até o próximo domingo às 12 horas.